Irmãos, bom dia. Eu sou o professor Celso, da Escola Bíblica Dominical da Igreja IBCO, Igreja Batista Casa de Oração. Nós vamos prosseguir os nossos estudos sobre as obras do Reino de Deus, ou as obras no Reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede um crescimento dentro da sua palavra. Por isso, ilumina, ó Deus, as nossas mentes, o nosso coração, ilumina com o seu Espírito Santo, para que nada se perca e nada venha ao nosso coração e à nossa mente que não seja palavra sua, que não seja vontade sua para o nosso crescimento. Deus me abençoe, abençoe todos aqueles que estão ouvindo, todos aqueles que estão vendo esta mensagem. Que o Senhor possa ser conosco e que o seu amor, ó Deus, seja sempre a nossa segurança para prosseguirmos em Jesus. Em nome do seu Filho Jesus, nós te agradecemos essa aula. Amém. Então, irmãos, estamos falando sobre as obras no reino de Deus. E nós já ilustramos semana passada, nós já fizemos uma introdução, e nessa introdução nós fizemos ah, um contexto, nós contextualizamos o que vamos falar agora. E do que vamos falar agora, não temos como falar das obras do reino se não pensarmos no conceito de reino. E mais ainda, reino dos céus. A figura do reino dos céus. E nada tem a ver com os nossos reinos. Primeiro porque no reino dos céus só tem um rei e ponto. Esse rei é o Senhor, porque ele é o criador de tudo. Nos céus, tudo lhe obedece. Tudo e todos lhe obedecem. Só há uma vontade, a vontade de Deus. Pois é isso que mantém o equilíbrio do céu. E é por isso que no céu temos paz, harmonia, alegria e amor. Porque lá há um só Senhor justo. Se houvesse um Senhor tirânico, aí não seria o céu. Existe uma guerra, sabe, irmãos, dentro e fora de nós. E ao nosso redor. E essa guerra é por causa do egoísmo. O egoísmo é um vírus altamente nocivo. O egoísmo destrói o hospedeiro e todos e tudo à sua volta. Mas é aí que passamos a conhecer o imenso amor de Deus, que por misericórdia estabeleceu um plano de salvação. No seu plano está o estabelecimento do seu reino nos céus e na terra. O plano visa a redenção de toda a criação e a remissão do pecado humano. Assim, Deus constituiu um povo para transportar, através dos tempos, a sua palavra. Inúmeros personagens e histórias foram vividas, transportando assim a palavra de Deus através dos tempos, até que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E quando adulto, o Verbo de Deus, em meio aos homens, começou a ensinar os segredos, até então inimagináveis, como, por exemplo, a paternidade divina, garantida a todos os homens que crescem no Filho dele, o Filho Jesus.
Assim Jesus inicia o seu ministério. Suas obras dizem quem ele é. São desde ensinamentos, ações políticos, socioeconômicas, até atos miraculosos. A partir dele, passamos a ter a noção da existência de um reino espiritual que conecta-se com o mundo físico e material, com o propósito de tornar tudo e todos sujeitos ao Deus Criador. Jesus escolhe homens para testemunhar a sua verdade. Uma trajetória do discipulado ao apostolado. A maior obra de Jesus será na cruz. A comunicação de suas ideias por meio de suas parábolas narrarão a relação do reino de Deus com esse nosso mundo. Sempre o mais importante em Jesus é que ele falava e agia. E suas ações eram coerentes. Mas Jesus não se embaraçava com as coisas desta vida. E de certa forma, era uma ação política que impactaria na economia e outras áreas da vida humana as atitudes de Jesus. Porque ele propunha o fim dos modelos de governos humanos que são baseados no egoísmo. Pense em um mundo governado por Deus. Não seria muito diferente do que nós vemos hoje? Só para se ter ideia, num mundo governado por Deus, não haveria corrupção, o dinheiro público não seria roubado e as pessoas não morreriam pela negligência. Mas enquanto isso não acontece, Jesus faz suas obras. Mas as obras de Jesus visam o reino e não uma ação puramente social ou milagrosas ações para reconhecimento próprio. Jesus, irmãos, age em favor do reino. Em João 14, 12, verso 12 e 13, ele diz: em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aí a gente vai então para Tito 3,14. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, diz a palavra em Tito. E Isaías vai, em 61, ele vai dizer que o Espírito do soberano Senhor estava sobre mim, Jesus. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Irmãos, quantos nos tempos de hoje, nos dias de hoje, não andam tristes? Mas eu não vou nem pregar em cima desse texto, que daria uma pregação de um dia, daria aqui um congresso inteiro, sabe? Porque Jesus está falando das obras que ele vai realizar, das boas obras que ele vai realizar. E Lucas 4, 18 e 19 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha aí, ele está trazendo Isaías para confirmar. Isaías, irmãos, com esse texto, foi mais ou menos 700 anos antes,
Algumas tendências religiosas hoje, e teológicas, discutem históricas, profissionais da área de história, discutem que, na verdade, foram 400 anos. Enfim, seja 700, seja 400 anos antes de Cristo, foi muito antes de Cristo que esse texto foi colocado sobre a ótica da narrativa de como seria a missão do Messias. E aí, Lucas vai resgatar esse texto e vai dizer, vai replicar o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Jesus pegou o rolo, abriu e começou a ler para os ouvintes que estavam numa sinagoga com ele, depois que ele volta do deserto, depois que ele agora já está aprovado para iniciar o ministério, né? Então ele repete o texto de Isaías, né? Que ele foi ungido para pregar as boas novas aos pobres, né? E que Deus o enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos e libertar os oprimidos e proclamar assim o ano da graça do Senhor, né? É por isso que Jesus ele vai dizer para os discípulos de João que foram interrogá-lo para saber se esse Jesus era mesmo a pessoa que esperavam, por quem Jesus estava cumprindo essa missão. Antes de Jesus, são parentes, antes desse Jesus, já existiam outros homens que disseram que se chamavam de Messias, né? Eles se arvoravam como Messias. E esses outros homens que se tratavam como Messias, eles na verdade, tinham até nome. Teve um que tinha até o nome de Jesus. Então, por isso que João Batista, não vou entrar nesse detalhe também, mas ele quer saber, é você mesmo, eu vou morrer, eu fiz todo esse trajeto e eu fiz pelo Messias mesmo, é por você que eu realizei todas essas minhas obras aqui de testemunho. E aí Jesus vai em Mateus 11, 4 a 6, vai dizer, Jesus respondeu, né, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Irmãos, se o Espírito do Senhor está sobre nós, a minha vida, a sua vida, é Isaías 61. Será que podemos falar como Jesus? Lembre-se, quem crê nele fará boas obras. Primeiro, será que estamos fazendo algo? Essa é a primeira. Estamos fazendo algo? E se estamos, será que é com a mesma motivação de Jesus? No reino não se evidenciam ações só por milagres, né? Mas sim uma ação que leva um pecador ao arrependimento. E com uma alma após a outra, é como um tijolo após o outro, que nós vamos somando e construindo, né, as fronteiras e os edifícios do reino de Deus na terra. Se o Espírito está em você, em mim, e faz sinais miraculosos, amém. Mas se o Espírito está em você e em mim, ou você, nós fazemos a tarefa de abrir a porta da igreja para que os irmãos entrem, amém. E se o Espírito está em você, em mim, né, e nos leva vamos dizer, a dar de comer a outras pessoas, amém. Se qualquer coisa feita
É pelo Espírito, irmãos. Amém. Se nós pudermos dizer como Jesus, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu é, para levar o que? Boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, mas também para consolar todos os que andam tristes. Isso já é um milagre, irmãos. Se em mim e em você tem essa unção e nós podemos dizer isso, já é um milagre, é bênção pura. Por isso que aí a gente pode mergulhar em 1 Coríntios 12, verso 28 em diante. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Aí no verso 29, acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Vamos para Efésios 4, 10 em diante. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo que existe. Verso 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar, né, os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja glorificado. Mas cuidado, porque nem todos têm a mesma motivação e nem agem pelo Espírito de Deus, mas pelo seu próprio Espírito. Ainda que pareça atos de justiça e que sejam ações belas. Tito, vamos ouvir Tito 1,16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Lucas 6,46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, dizia Jesus. Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, nos capítulos 14 e 15 de Mateus, temos várias obras que são narradas. A primeira e a segunda multiplicação dos pães. A primeira multiplicação, por exemplo, o foco dela, poderíamos falar muita coisa, mas vamos pegar um ensinamento, é que o foco dela está na ação, está na solução, né? O que Jesus olha para aquele fato, para aquele acontecimento, é solução. Enquanto os discípulos, eles estão preocupados com as circunstâncias, eles esquecem tudo que Jesus ensinou. Quer ver? Por exemplo, lá em Mateus 10, de 7 a 8. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça também deem. Ou deem também de graça. Então, Jesus deu poder a eles, e por isso que Jesus diz: deem vocês mesmos de comer a eles.
Jesus já nos deu poder para resolver a vida do necessitado, irmão. Temos que orar sempre, buscar a unção sempre, mas temos que agir sempre, né? E a segunda multiplicação, ela é uma lição muito linda. É, ela é uma indagação para mim, para você, para todos nós. Ela indaga o que nos motiva. O que nos motiva a fazer a obra de Deus, irmãos? Porque se você ler o texto, você vai ver que a segunda multiplicação dos pães, ela foi realizada porque Jesus foi motivado pela compaixão. Assim como os irmãos que se envolvem na distribuição das marmitas da nossa igreja, né? Os irmãos que vão à noite ajudar o necessitado. Uns cooperam com material e dão, fazem donativos lá. Outros trabalham com a confecção do alimento. Tá? O pessoal lá, eu queria citar alguns nomes. Então, tá lá o pessoal cozinhando, fazendo, preparando tudo com carinho, com amor. E outros entregam, né, essas marmitas lá à noite. Às vezes são as mesmas pessoas também que fazem tudo isso. E entregam essa marmita e pregam Jesus, né, irmãos? Porque esse é o diferencial, né? Pregar Jesus é o diferencial. Porque senão seria apenas mais uma entidade de assistência social. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é ir além da assistência social, que é garantir a entrada da alma humana no reino de Deus. Então, o que motiva Jesus a fazer aquela segunda transformação dos pães é a compaixão. Alguém pode não pôr em prática, né, os ensinos de Jesus. E muitas vezes não põe em prática por um problema de fé. Não se pode crer só religiosamente em Jesus. Está comprovado, irmão, cientificamente, que o homem é um homus religiosus. Nós já falamos disso, mas só para resumir, nós sentimos uma necessidade de transcender, de nos ligarmos ou religarmos ao divino, o Criador, ao Criador, né? Nós temos essa necessidade de exercício da religação com Deus. Então, esse exercício é a religio ou a religiosidade. E foi isso que Jesus viu na fé da cananeia. Por exemplo, ainda nesses capítulos, né? 14, 15. E foi a fé, e foi essa fé que motivou a ação de Jesus, da mulher cananeia, que a princípio estava Jesus ensinando os discípulos que eles tinham que ir antes, ou primeiramente, aos filhos da casa de Israel. Mas, de repente, o próprio Jesus faz algo diferente. Porque o que moveu o coração de Jesus para que ele mudasse o curso dessa história? Foi a fé daquela mulher, né? Então, que nos ensina que a fé pode ser de um tamanho de um grão de mostarda, né? A cananeia teve fé e moveu Jesus, trouxe o favor de Deus, né? Trouxe o céu até a terra para a vida dela, para resolver um problema que ela tinha ali, emergencial naquele momento, pontual. Irmãos, nós precisamos aprender a motivar o coração de Deus. E essa fé se contrapõe às tradições religiosas que os homens vão criando ao longo do tempo. Apesar que as tradições sejam importantes para a conservação de um pensamento ou de um comportamento que fundamenta-se muitas vezes no costume e não confundir os conceitos políticos de tradicionalismo e conservadorismo, né? Mas é preciso encontrar nessa questão um ponto de equilíbrio para preservar tradições que realmente importam e separar, retirar ideias tradicionais que são pura invencionice, sem amparo nos decretos de Deus. Veja
o que Jesus debateu com os fariseus aí nesses capítulos ainda, que podemos ser eu e você, ou você, né? Ou um de nós, pode ser um de nós, quando exigimos certas ações em detrimento de outras, motivados por religiosidade. Os fariseus queriam exigir de Jesus a declaração de autoridade, que não eram feitas queriam saber por que Jesus fazia aquelas obras, né, que não eram feitas de acordo com os ensinamentos religiosos da época. Mas Jesus põe um ponto na história quando ilustra, né, que eh, eles, a pretexto da ganância, né, os fariseus, criaram uma lei religiosa para invalidar uma lei de Deus. Né? Cuidado, irmãos, eu e você temos que ter esse cuidado, né, para, por razões religiosas, não invalidarmos o que Deus ordena. Só para fechar, esse episódio, quando os fariseus vão falar com Jesus, por que os discípulos de Jesus não fazem como determina as leis judaicas, um determinado comportamento que eles estavam tendo naquele momento. Jesus põe os discípulos embaixo do braço, como uma galinha põe os seus pintinhos, né, e vai defendê-los. E vai dizer para eles: olha, estranho vocês, porque vocês não fazem isso. Porque vocês, por exemplo, criaram leis para invalidar as leis de Deus. Quer um exemplo? Vocês dizem que quando a pessoa tem muitos bens, é corban. Sabe o que eles estão querendo dizer com isso, irmãos? Corban quer dizer o seguinte: é nessa situação. Quando uma pessoa. Lembra que tem um mandamento que honrar pai e mãe? Quando honrar pai e mãe é sagrado, você tem que fazer de tudo para que seus pais, né, se sintam honrados, inclusive com seus bens, inclusive dar seus bens a eles. Então, os filhos, para fugir dessa obrigação, os sacerdotes criaram um termo, né, religioso, que era o corban, que era uma declaração. Então, o filho declarava que aqueles bens que ele possuía era consagrado a Deus, era dado a motivação religiosa e pertencia então a Deus e não a eles, ou seja, ao usufruto dos religiosos da época. Com isso, os filhos poderiam continuar com os bens, usufruindo os bens, mas os pais não podiam tocar nos bens. Ou seja, o cara era muito rico, não queria partilhar com o pai, não queria beneficiar o pai, declarava Corban, era de Deus, então ele ficava usufruindo como depositário fiel e pronto, continuava a vida dele e os sacerdotes podiam usufruir daqueles bens, daquele dinheiro, daquelas coisas que eles tinham. Por isso era uma questão religiosa que invalidava, segundo Jesus, a lei de Deus, que é honrar pai e mãe. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com as nossas tradições, que elas não invalidem as leis de Deus em nossas vidas. E vamos prosseguir, avançar em praticar as obras do reino de Deus, obras que nós vimos alguns exemplos aqui e que nós podemos estar ajudando a melhorar a vida dos homens e significativamente levando as almas para o céu. Em nome de Jesus, muito obrigado e até uma próxima.